A gente pode estar junto aí, mas a gente faz aquela ligação, liga, né? Faz aquele vídeo chamado e você vê eles também. Então, graças a Deus pela tecnologia e graças a Deus que é bem mais perto do que lá para o outro estado, né? Então, graças a Deus, o diácono vai trazer uma palavra. Qual o título da mensagem? Restaurando os valores perdidos na família. Restaurando os valores perdidos na família. Ok. Ore ao Senhor para que Deus venha abençoar a vida do nosso diácono, que ele venha ser boca de Deus e que possamos ser restaurados também nesta noite, em nome de Jesus. Obrigado por você ter vindo e obrigado pela sua paciência, em nome de Jesus. Amém. Paz do Senhor para todos. Prazer imenso estar aqui de volta, né? Exatamente uma semana atrás eu estava, na quarta-feira passada, internado numa UTI, né? Só mesmo milagre de Deus para estar aqui de volta e frequentando juntamente com os irmãos e adorando ao nosso Deus. Vamos estar orando para que o Senhor possa nos abençoar. Pai querido, Pai amado, meu Pai, muito obrigado pela oportunidade de estarmos aqui na sua casa essa noite especial para cada um de nós, a noite de vida, de vitória, essa noite que viemos aqui, meu Pai, adorar o Teu santo nome e receber de Ti, meu Pai, bênçãos prometidas para nós. Entregamos esse momento que eu possa ser usado, meu Pai, que não seja eu, meu Pai, a falar, mas que a Tua presença, o Teu Espírito fale através de mim aos corações. Te agradeço, meu Pai, em nome de Jesus. Amém e amém. Esse mês, os cultos de quarta-feira, como os irmãos já sabem, estão focando o âmbito familiar, a família, né? Esse bem tão precioso que nós temos. E quando nós lemos na Bíblia e entendemos que família é sonho de Deus, é projeto de Deus, nós não podemos interferir negativamente, nós podemos apenas e unicamente contribuir para que haja uma evolução entre os membros da família. E é justamente na família que o inimigo tem atacado mais. Tem atacado. Quando a gente pega as estatísticas e vê que com essa pandemia aumentou o número de divórcios, a gente vê que o inimigo está agindo ali. A gente vê que aquilo ali não é coisa de Deus. Mas por que o divórcio quando as pessoas estão mais próximas? Muitas pessoas estão trabalhando em home office. E o que tem acontecido para haver essa instabilidade dentro dos lares? Onde nós estamos errando? Onde está o diálogo, a cumplicidade? Aquele amor que ardia no início do casamento, onde está aquilo tudo? Onde o guardamos? Que a verdade é que muitos casais guardam o amor no fundo da gaveta, esquece que está ali guardado. E só vão sentir falta disso quando perde um ente querido. E eu, a cada dia, eu tenho sentido mais amor por minha família. Nessa minha internação para fazer angioplastia, quando a gente entra no hospital, a gente nunca sabe que vai sair vivo. Não tem certeza disso. Até mesmo antes, sem entrar no hospital, a gente nunca tem certeza se vamos ter vida no dia seguinte. Mas eu tive um apoio, eu tive uma tranquilidade, primeiro vindo dos céus, através do Espírito Santo, que aquietou meu coração e me permitiu colocar minha vida nas mãos dos médicos. Motivo de orações dos irmãos daqui da igreja, plantão de oração, intercessão, de uma forma geral. Eu sei que as orações foram feitas de diversos pontos, mas tiveram um foco único, que era o céu. E o Senhor recebeu essas orações. Até mesmo na igreja que minha filha frequenta em Blumenau, a igreja da Lagoinha,
Eles estavam orando, estavam com o meu nome lá, fazendo orações. Orações daqui, da minha família, de outras igrejas. Isso mexeu o coração de Deus. E quando eu estava internado, a internação aconteceu na quarta-feira, com promessa de eu ter alta no dia seguinte, já pela manhã. Mas sabe como é que é esse negócio de pela manhã, né? A minha esposa simplesmente baixou no hospital às 8 horas em ponto. Ela estava lá sentadinha já, esperando, e como não teve notícia, começou a chorar. E o choro dela lavou meu coração de júbilo. É verdade. Deve assim, depois de 40 anos, você perceber que a tua esposa chora por você. Sente falta da sua presença no seu lar. E foi um dia só. Imagina as pessoas que ficam internadas aí, né? Dias, semanas, meses. O tamanho da falta que essa pessoa faz dentro dos seus lares. Eu estava falando a respeito de diálogo e precisamos buscar isso, precisamos buscar a interação, precisamos cobrar do ente querido um feedback de tudo que acontece dentro da sua casa. Hoje, ex-cônjuges choram uma separação, um divórcio, pais que choram pelo filho ter descambado por um caminho diverso daquilo que ele planejou, que ele sonhava. Isso tem acontecido não somente lá fora, não, dentro da igreja também. O que falta nisso aí? Compreensão? Ceder um pouco? Eu participei de uma vez de um congresso pela Igreja Nova Vida do Culubandê, em Minas Gerais, acho que Poços de Caldas, e o tema era: quando um não cede, o casamento cede. Então precisamos, às vezes, dar um passo para trás para que haja uma aproximação. Uma aproximação não acontece somente quando a gente avança, não. Quando a gente recua um pouco, quando a gente dá um passo para trás, aquilo dali atrai a pessoa para você. E podem ter certeza, é um remédio que funciona. Quando você cede, você atrai a pessoa para você. Cada vez mais, no contexto atual, estamos passando menos tempo com os nossos familiares. Aquela cultura que muitas famílias tinham de fazer refeições juntos, de sentar, conversar, isso não tem acontecido. E tem se tornado uma rotina dentro dos lares, esse evento. Tem acontecido isso. Onde é que nós perdemos esses valores? Precisamos identificar, conforme está lá no item 1, identificando perdas. Precisamos entender, fazer um meia-culpa de onde nós erramos. Essa situação de às vezes a gente só acusar, foi fulano, foi ciclano, não. Nós também erramos e precisamos nos corrigir. Não adianta depois que morre, que está doente, haver uma aproximação e chorar na beira do túmulo, lá no cemitério, no velório. Não adianta nada disso. Porque quem está ali já não ouve mais. Aquela rotina, pela manhã um bom dia, à noite um boa noite, um abraço, um sorriso. Chegando à noite, como foi seu dia hoje? Está tudo bem? Durante o dia está no trabalho, tira um tempinho, liga, manda uma mensagem no WhatsApp. Ah, está dirigindo, não pode digitar, manda um áudio. Mas faça alguma coisa pelo seu casamento. Os pais são e vão continuar sendo exemplo para seus filhos. Sabe por quê, irmão? A gente não sabe o dia de amanhã. Nós vivemos o dia de hoje. Não sabemos. Tivemos agora, essa semana passada, a notícia do falecimento dessa cantora muito conhecida no mundo secular,
nova, 26 anos, que perdeu sua vida tragicamente. Alguém podia imaginar que aquilo ia acontecer? Quantas pessoas nesse momento estão dizendo, pensando, eu não tive tempo de falar isso para ela. E quando é que nós vamos falar? À beira de um túmulo? Do lado de um caixão, no velório? Temos que falar em vida. Dizer, eu te amo, eu preciso de você, você faz parte da minha vida. E não é só entre o casal, mas entre pais e filhos, que tem filhos aí que não conhecem, não reconhecem nem a voz de seus pais. Tem filhos que não sabem o que os pais pensam, o que os pais sonham para o seu futuro. E lá fora tem um monte de gente querendo abraçar. Aí depois pergunta, onde eu errei? Precisamos identificar as perdas. Precisamos resgatar o valor humano da família. Eu quero convidar vocês a estarem abrindo suas Bíblias, lá no livro de Lucas. Lucas 15. Lucas 15. Versos de 8 a 10. Amém? Vamos ler, que é a parábola da dracma perdida. E diz, ou qual é a mulher que, tendo 10 dracmas, se perder uma, não acende a candeia, varre a casa e a procura diligentemente até encontrá-la. E tendo achado, reúne as amigas e vizinhas, dizendo, alegrai-vos comigo, porque achei a dracma que eu tinha perdido. Versículo 10 diz, eu vos afirmo que, de igual modo, há júbilo diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Essa mulher, ela tinha 10 dracmas. A dracma representa um valor, provavelmente toda a economia daquela família, daquela casa. Essa mulher provavelmente era uma parábola, né? Não entra em detalhes da qualificação dela, mas provavelmente uma camponesa pobre. E muito provavelmente essas 10 dracmas representassem toda a economia daquela família. E ela perde uma dracma. Vamos trazer isso para o meio familiar. Quando nós perdemos, por exemplo, o diálogo entre cônjuges. É algo de valor. É uma dracma que nós estamos perdendo. Ou quando perdemos um relacionamento com o filho. Os pais, muitas vezes, hoje, né? O homem sempre trabalhando e em alguns lares, as mulheres também trabalhando. E muitas vezes falta tempo para sentar e conversar. Muitas vezes os pais trabalham o dia inteiro e à noite o filho vai para a faculdade e quando chega, não dá tempo nem de jantar, quanto mais de conversar. Mas esse tempo ele precisa acontecer, ele precisa ser criado. Precisa haver um momento de sentar e conversar. Nós precisamos conhecer nossos filhos. Nós precisamos nos conhecer. Eu preciso entender o que minha esposa deseja e ela precisa entender quais são os meus desejos. Isso aí acontece pela vivência, pela convivência. Porque senão, o casamento vai trilhar para um divórcio. Nos filhos, a amizade nem vai existir. O carinho, a cumplicidade,
o respeito mútuo, a responsabilidade e o que é pior, a hierarquia familiar. Quando a gente lê aquela passagem que a mulher sábia edifica o seu lar, e tem muitos maridos colocando esse versículo como tema, como lema de sua casa, não podemos imputar somente nas mulheres a edificação de seus lares. O marido não pode esquecer que ele é sacerdócio de seu lar. Orientar a família, orientar a esposa, os filhos, na busca, na presença de Deus, é a obrigação dele e dela. Os dois precisam orientar os filhos. Os filhos estão rebeldes, sendo natural estar rebelde, sim. Mas vamos conversar, onde está acontecendo a rebeldia? Onde está acontecendo? Alguém está errando. Alguém está errando. É possível que tenha se perdido a intimidade com Deus em algum momento. Temos visto isso atualmente. Está tão fácil assistir o culto pela live, mas cadê aquela aproximação? É o que eu estava falando. A gente está conversando, eu estava falando a respeito de fazer contato, de ligar, de mandar mensagem, sim, mas eu preciso estar próximo dela também. Eu não posso falar com a minha esposa só por videoconferência, nunca vai acontecer isso. Precisamos nos tocar. Eu preciso saber a temperatura dela para ver se ela está viva ou não. A mesma coisa é ela comigo. E tem muita gente achando que hoje é moderno, é legal, a tecnologia tem ajudado. Então, olha, videoconferência, WhatsApp, e-mail, mensagem de texto, mensagem de áudio. Gente, olha, isso aí ajuda, mas não substitui o contato físico. A conversa olho no olho, a orientação, o legado que nós precisamos deixar para nossos filhos. Quando a gente fala resgate de valores, resgatar os humanos da família, é isso, é buscar lá no baú aquilo que um dia nós guardamos. Não misture pontos positivos de sua vida de relacionamento com tralhas que você guarda no baú. Não confundam. Aquela mulher, ela reconheceu que ela tinha perdido algo. Ela tinha perdido a dracma. Nós precisamos reconhecer o que nós estamos perdendo dentro de nossos lares. Porque eu tinha 10, perdi uma, deixa para lá, outra hora aparece. Não. Os problemas da família precisam ser resolvidos imediatamente. Não podemos deixar para amanhã. É hoje, é agora, é nesse momento. Vamos sentar e conversar. Onde estamos errando? Ela diz aqui, ou qual é a mulher que tendo 10 dracmas, se perder uma, aí entra um trecho da frase que ele é extremamente importante, que diz, não acende a candeia, ela precisa acender a candeia. O que significa acender a candeia? Luz. Você consegue procurar alguma coisa no seu quarto com a luz apagada? Você vai encontrar? Você pode até encontrar porque já conhece os cômodos, todas as gavetas, mas se for num lugar totalmente escuro, você não acha. Você precisa da luz do Espírito Santo a te guiar. Você precisa da luz de Deus para iluminar o lugar que você precisa procurar. O Espírito Santo precisa estar dentro do seu lar. Se família é um projeto de Deus, a presença do Espírito Santo ela é imprescindível. Ela é imprescindível.
Ah, mas, diácono, mas mesmo assim ainda acontecem problemas na minha casa, sim. Mas poderia ser pior. Porque Deus está te conduzindo a fazer o melhor dentro da sua casa. E ainda continua, diz aqui, varre a casa. Varrer a casa significa tirar todo o pó. Não entra em muitos detalhes, mas eu imagino que ela deve ter arrastado móveis para lá, para cá. Que ela deve ter tirado a roupa da cama, procurando onde estaria a dracma perdida. E isso nós precisamos fazer dentro das nossas casas. Se tem lixo, vamos remover os lixos. Se tem brecha, vamos fechar as brechas. Se tem sujeira, vamos remover a sujeira. A nossa casa é lugar de habitação do Espírito Santo. Você pode dar um glória a Deus por isso? Não desista dos valores pré-concebidos dentro do seu lar. O casamento, ele acontece todos os dias. O diálogo, ele tem que ser contínuo. Ele precisa ser contínuo. E precisamos nos esforçar para que isso aconteça. Precisamos buscar a presença do Espírito Santo de Deus sempre que houver dúvidas naquilo que nós pretendemos fazer. Varre a sua casa hoje. Varra a sua casa. Você sabe, eu não sei o que acontece na sua família, na sua casa. Mas eu tenho certeza que você sabe. Eu tenho certeza que você sabe onde você precisa mudar. É você e Deus. Não envolva outras pessoas nisso. Isso me traz à memória, a minha filha relatando, minha filha é professora lá em Blumenau, e ela deu um trabalho para os alunos, né? E um dos alunos perguntou a ela, prof, ela aí chama de prof, né? Professora reduzido prof. Trabalho é em grupo ou individual? Ela simplesmente falou para o aluno assim, se você for ateu, é individual. Se você for cristão, peça ajuda do Espírito Santo para fazer com você. E é exatamente isso. Nós precisamos pedir ajuda do Espírito Santo, já que nós todos somos cristãos, para nos orientar naquilo que nós precisamos fazer. De repente, você tem alguma coisa guardada do passado na sua casa. Você guardou como um souvenir. E de souvenir que dele não tem nada, é maldição. De repente você guarda ainda na sua memória, no seu coração, coisas do passado, palavras que te feriram, e você não libera perdão. E quando eu falo em família, não estou dizendo somente marido, mulher e 2 filhos, não. Eu falo em sogro, sogra, cunhado, até cachorro faz parte de algumas famílias. Precisamos aprender a liberar perdão. Mas precisamos também aprender a pedir perdão. Que tem gente que acha, fulano não me perdoou, mas também eu não pedi perdão. E pedir com sinceridade de coração. Colocar os joelhos no chão e orar sempre. Mas senhor, eu estou cansado de orar. Não canse, não desista. Insista, persista. Continue. Porque o que o inimigo quer é que você desanime. Resgate a sua família, vai à luta, busque onde ele estiver, mas traga para o meio familiar. Não desista de seu filho, de sua filha. Esposa, não desista de seu marido. Marido, não desista de sua esposa. Não se esqueça, família
é projeto de Deus. Família é sonho de Deus. Família é realização de Deus. E você é administrador da sua família. Faça o melhor. Sempre. Varra a sua casa. Mas varra hoje. Já comece quando você sair daqui da igreja, você mentalmente já vai varrendo a sua casa. Já vai limpando. E ainda continua. Varre a casa e procura diligentemente até encontrar. Exatamente o que eu estava falando aqui agora. Procure, você vai achar onde tem falhas na sua família. Não existe família perfeita, entenda bem isso, tá? Não existe. A minha não é perfeita. A do pastor não é perfeita, nós temos falhas. Mas nós não podemos ser negligentes a ponto de não tentar resolver essas pequenas falhas. Aí é que nós pecamos quando somos negligentes. O Espírito Santo de Deus, ele nos capacita a fazer o melhor. Jesus está sempre ao nosso lado. Precisamos, conforme essa mulher aqui da passagem, dessa narrativa, ela acende a candeia. Conforme está lá no Salmo 119, o irmão depois eu colocar para mim. Salmo 119, 105. Salmo 119, 105, que diz: lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para os meus caminhos. Precisamos da luz do Senhor. Precisamos da lâmpada do Senhor, precisamos nos aprofundar na palavra, precisamos orar em família. Nós lá em casa, nós temos o costume, eu e minha esposa, de, à noite sempre a gente ora, não tem jeito. Mas pela manhã, a gente coloca o joelho no chão, nós oramos por nossa família, oramos pelas pessoas que pedem oração, como o pastor Edenilson estava aqui orando por algumas pessoas. Nós temos o grupo de WhatsApp, a gente tem pedidos de oração, a gente procura sempre orar por essas pessoas. Um dia eu leio a palavra, outro dia ela lê, e a gente está sempre orando. Procure criar essa cultura dentro da sua casa. Seus filhos pequenininhos estão te observando. Para quem tem filho pequeno. E vão te imitar. O pastor Denilson é um exemplo. Desculpa estar citando meu pastor, mas quando a gente vê Arthurzinho, bem desenvolvido na leitura da palavra, até pregando, orando, a gente vê assim, esse menino teve um bom exemplo dentro da sua casa. É isso que nós queremos para nossos filhos, que eles possam estar preparados, porque o mundo lá fora é maligno, mas precisamos preparar nossos filhos. Tem até um provérbio hindu que diz: certamente os barcos estão mais seguros quando ancorados no porto. Mas foi para isso que eles foram construídos? Claro que não. Os barcos são construídos para navegar. Nossos filhos não vão ficar embaixo de nossas asas ad eterno. Não vão. Mas eles precisam estar preparados para formar famílias saudáveis também. Um dia um menino vai casar com uma moça, ele tem que estar preparado, inclusive até para saber escolher qual moça vai casar com ele. Para que ele possa te dar uma boa nora. Ou a sua filha vai procurar um jovem para casar, e ela vai saber escolher para que ela possa te dar também um bom genro.
E as gerações futuras vão assim crescendo, desenvolvendo. Mas a gente, quando olha lá atrás, teve um patriarca nisso tudo aí. Aquele que gerou toda aquela cascata de ondas que explode lá na frente aquelas famílias saudáveis. Precisamos fazer isso, gente. Precisamos buscar a presença de Deus sempre. Sabe por quê? Salmo 127 nos explica isso. Salmo 127, verso 1 e 2 diz: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalha os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão que penosamente granjeaste, aos seus amados, ele o dá enquanto dorme. Existe no casamento a presença marido, mulher e do Espírito Santo. Sempre. Mas isso aí não pode ser somente lá na hora que o pastor está celebrando o casamento, não. Aquele momento de festa, todo mundo aceita, diz sim, sim, sim. Esse sim, ele precisa perdurar durante os anos. Na dificuldade, joelho no chão, vamos orar, vamos tentar resolver o nosso problema, primeiro espiritualmente. A mulher varreu aquela casa para procurar o que se havia perdido. E ela achou. Ela achou porque ela foi diligente, ela foi perseverante, ela preparou o ambiente antes de iniciar a busca. Ela trouxe para a sua casa, para o seu lar, a luz da candeia que representa o Espírito Santo de Deus. Depois ela pegou a vassoura e começou a varrer, tirar todo o pó, arrastar móvel de um lado para o outro. A gente precisa fazer isso, sabe, gente? Bagunçar o ambiente, arrastar os móveis e depois ir lá e colocar novamente no lugar. Às vezes até coloca em posições diferentes. Tem mulheres que gostam de fazer isso, né? De vez em quando puxa uma cadeira para cá, outra para lá, puxa um móvel, aí o marido chega em casa e já sai tropeçando que, esse móvel de manhã não estava aqui, mas agora está. Mas isso é legal, porque dá uma personalidade para aquela da qual se diz que a mulher sábia edifica seu lar. A sabedoria não pode ser somente da mulher, mas de ambos. Sabe por que isso? Porque mesmo que em Provérbios tenha dito isso, a mulher sábia edifica seu lar, no casamento, o Senhor diz que unirá o homem e a mulher e ambos serão uma só carne. E isso para mim prevalece. Dentro do lar mandam os dois. A mulher, por sua sensibilidade, por sua paciência, por sua perseverança. E o homem, por ser o sacerdote do lar. Amém? Essa palavra que o Senhor colocou no meu coração para os irmãos nessa noite. Não se esqueçam. Procurem a sua dracma. Caiu num momento qualquer, se perdeu no trajeto, na caminhada. É natural. Só não é natural você não procurar. Só não é natural você deixar para lá. Só não é natural você se conformar com os problemas. Porque eles vão, com o tempo, se consolidar. A poeira, ela vai se acumulando, e ela depois se solidifica. E com o passar do tempo, ela se transforma numa borra e depois ela vira até um tipo de uma pedra.
Não permita que a poeira se torne um material sólido na sua vida, na vida da sua família. De vez em quando pegue a vassoura e varre. De vez em quando passa um paninho. De vez em quando você tem que polir o seu casamento. Mas isso é o Senhor que vai fazer no seu coração. Amém? Vamos estar de pé. Quero cantar esse louvor com os irmãos.